Segundo ano do ensino médio, tudo bem? Segundos anos, nessa primeira semana da apostila 4, né? Já estamos na apostila 4. A palavrinha-chave para nós é mercantilismo. Mercantilismo, normalmente, mercantil normalmente é associado a comercial. Então quando você fala marinha mercante, é a marinha que trabalha com comércio. Atividade mercantil, atividade ligada ao comércio. Então mercantil é sinônimo de comercial. E o mercantilismo é uma fase do sistema capitalista. Pré-capitalismo ou capitalismo mercantil é uma fase do momento da expansão de reinos europeus, sobretudo a expansão marítima, quer dizer, eles vão conquistar territórios além do mar, né, além do Oceano Atlântico, além da Europa Ocidental. Conquistando esses territórios, o objetivo principal desses reinos era acumular riquezas, acúmulo de riquezas. Então o mercantilismo é essa fase do acúmulo de riquezas, a busca por fontes de exploração de todos os tipos. No caso da apostila, ela menciona a escravidão. O tráfico de escravos era uma atividade comercial altamente lucrativa. Infelizmente, mas né, nós estamos aqui estudando justamente os princípios dessas ideias, o que motivava esses homens e esses reinos poderosos. Né? Então era a ideia de acúmulo de riqueza. Então, os seres humanos, o tráfico de escravos é uma atividade lucrativa, a exploração de ouro e de prata, a busca por ouro e prata, a chamada né, a febre dos metais, que era a busca por minas de ouro, por prata, por diamantes, ou seja, toda forma possível de acúmulo de riquezas, esses reinos europeus incentivavam, aliados a grupos que investiam nessa busca, grupos burgueses, aliados a esses estados europeus, a esses reinos, o que a gente vai chamar, né, nesse momento da colonização europeia. Então todo esse fundo de acúmulo nós vamos chamar de coroa. Quando a gente fala a coroa portuguesa, quer dizer, os cofres do Estado português no momento da colonização do Brasil, de Angola, de Moçambique, quer dizer, de vários territórios, né, no mundo inteiro, eram os fundos econômicos, comerciais. Portanto, tudo que essa coroa portuguesa, coroa espanhola, coroa inglesa, coroa francesa, tudo que essas coroas podiam incentivar de expansão econômica, elas faziam. As feitorias, as expedições, por exemplo, né, de marítimas, né, o incentivo a todo tipo de busca por formas de riqueza. Tá? Então esse momento é o momento do mercantilismo. E aí havia alguns princípios do mercantilismo, que a gente vai ver a seguir, que norteavam toda essa política econômica dessa época. Primeiro princípio, obviamente, é a busca por uma balança comercial favorável. Tem que entrar mais riqueza nos cofres da coroa do que sai, certo? Tem que entrar mais do que sai de recursos. Você ter sempre um acúmulo. Então, esse é o princípio básico. E aí nós temos o desdobramento desse princípio básico. Por exemplo, o metalismo, que é a busca por metais preciosos, ouro e prata, é o que faziam a produção de moedas e essa economia girar. Então, se você tem um esvaziamento muito grande de ouro e prata do seu reino, você acaba tendo que buscar fora e isso tem o custo. Portanto, é uma busca imensa por ouro e prata. A Espanha, por exemplo, quando chega aqui, já de cara encontra muitas minas de prata no território do atual México. Portugal demorou 150 anos, mais de 150 anos depois dos espanhóis para achar o ouro aqui, nas minas de ouro aqui na nossa região, Capitania das Minas de Ouro, depois Goiás, Mato Grosso. Mas antes Portugal teve o ciclo da extração do pau-brasil, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Quer dizer, são buscas, né,
Mas a grande joia para esse acúmulo, sem dúvida, era encontrar minas de ouro, de prata e de diamantes, e que tanto Portugal quanto Espanha encontraram em grandes quantidades aqui no continente americano. Um outro ponto é o protecionismo. Protecionismo, proteger a sua, as suas negociações, as suas empresas. Né? Não havia ainda a ideia de uma empresa como nós temos hoje, né? Mas as suas iniciativas comerciais. Então havia, por exemplo, produtos de fora tinham taxação mais alta para você incentivar a produção no seu território. Porque se você importa muito de fora, é coisa que nós estamos falando até hoje, por exemplo, da China. É mais barato comprar um produto da China do que você comprar um produto nacional, né? Então o que você tem que fazer para incentivar a sua indústria nacional? Você tem que taxar um produto de fora para que ele fique com um preço mais alto. Você desestimula as pessoas a comprar aquele produto para comprar um produto daqui, certo? É o mesmo princípio. O princípio do protecionismo. Você proteger a sua indústria, você proteger os seus burgueses, os seus trabalhadores, seja o que for. Então, o protecionismo ele surge dentro desse pacote do mercantilismo, que era a ideia de taxar, portanto, produtos que vinham de fora, de outros reinos, como uma maneira de você estimular o seu reino, as pessoas, o mercado consumidor, ao consumo de produtos e a produção dentro do seu reino. Então é um outro ponto, é o protecionismo. E os impostos. Os impostos. O poder do rei era absoluto, era um estado absolutista, portanto esse rei tinha o poder de... Claro que ele nunca governava sozinho, havia os grupos que o apoiavam, então havia ali o núcleo, a realeza, o núcleo forte desse poder político, religioso. Havia a nobreza, que grupos que serviam de base de apoio a esse rei, alianças políticas, alianças militares, certo? Então havia todo um grupo que esse rei havia que dialogar para manter sua base, sua estrutura. Havia a burocracia de Estado, os funcionários do rei, aqueles que trabalhavam para manter esse sistema funcionando, cujo, né, por exemplo, o cobrador de impostos, né, o cobrador de impostos, os homens da administração do Estado, para manter esse Estado funcionando, havia cobrança de impostos. Então, quanto mais riqueza se gerasse, mais impostos eram arrecadados. Daí o interesse do Estado absolutista em estimular a prática do mercantilismo. Quanto mais riqueza for produzida e estiver circulando, mais impostos a coroa consegue arrecadar. E aqueles que de alguma maneira tentavam fraudar impostos eram severamente punidos. Em muitos casos com a morte. Em muitos casos com a morte. Um ponto importante que não aparece na apostila, mas por exemplo, a prática do contrabando e pirataria, que era severamente punidos com a morte também. Por isso que muitos filmes de piratas, na verdade, o que é a atividade da pirataria? Não apenas o roubo, mas também o fato de que você não gera riquezas para os cofres da coroa. Você está roubando diretamente a arrecadação do rei. E isso era considerado um crime contra a honra da majestade, contra a honra do rei. E crime de lesa majestade era punido com a morte. Então nós vamos ver nesses filmes de piratas, né, a pirataria não acontecia somente pelo mar, havia o contrabando e pirataria por terra. Por exemplo, aqui na Estrada Real, que era a estrada que ligava as minas de ouro até o porto de Paraty, depois o porto do Rio de Janeiro, havia o contrabando. Havia pessoas que passavam por fora para não pagar os impostos devidos à coroa portuguesa. Daí, por exemplo, colocar esse ouro dentro de imagens como imagens de santos, né? Várias formas de contrabando. Isso também é uma forma de pirataria. Portanto, a pirataria está aí nesse momento com o mercantilismo, porque onde você tem mais geração de riquezas, você também vai ter mais desvio de riquezas. E aí a fiscalização vai ser cada vez maior
e cada vez mais punitiva contra esses que sonegavam e desviavam os recursos do rei. Portanto, nesse momento do mercantilismo é o momento em que o Estado vai se tornar um Estado, já era um Estado imenso, mas essa estrutura vai cada vez mais se voltar para o controle da economia. A fiscalização, os postos de fiscalização, os funcionários, as taxas, impostos cada vez mais altos. Quando tiver uma diminuição da produção econômica e atividade comercial, o Estado vai aumentar os impostos para compensar essa perda. Isso, obviamente, vai gerar uma série de revoltas em vários grupos, em várias regiões, mas nós vamos ver nessa sequência daí da nossa apostila 4, certo? Então, dê uma boa olhadinha nessas páginas do livro. As atividades da semana são tranquilas dentro de tudo que nós falamos aqui sobre o mercantilismo, e pesquisem um pouco sobre essa questão dos impostos, os tipos de impostos, principalmente ao longo do século XVIII, que vão surgir aqui na nossa gloriosa colônia do Brasil. Né? Então tá, joia, gente. Até hoje o Estado cobra impostos. Você sabe que no Brasil, por exemplo, a taxa é na casa de 33% a 35%. Um dos problemas do Brasil é que a gente cobra muitos impostos sobre o consumo das pessoas, mas não cobra impostos sobre a renda. Isso a gente vai falando também ao longo do nosso mês. Tá? Então, bons estudos.